bem-vindas! Hoje a minha live é com a Jill. Gente, eu vou botar a minha vinheta logo, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa ágil, né? Então se preparem que eu já vou rodar aqui o quê? A minha vinheta. Enquanto isso, eu vou convidando a Jill. Gente do céu, quanta live tá acontecendo agora? Rápido, adoro! Jill, boa noite. Boa noite. Olá. Vamos lá, já Deixa eu escolhe escolher seu um filtro legal aqui. pra gente já ficar bonita. Pronto, agora sim. Vamos lá. Jill, vamos lá. Gente, pra quem não conhece, a Jill, a dona da Lotus, maravilhosa. Ai, e assim, obrigada, a história linda. dela é muito linda de conhecer, assim. Ela tem uma história que quando ela começa a contar, todo mundo fica, meu Deus, impressionado. Então eu queria que ela começasse a live contando um pouquinho da história dela, que é super interessante. Eu sei que muita gente já ouviu, mas estimula muito. A pessoa fica tipo, meu Deus, se ela conseguiu, se a gente perseverar, a gente também consegue. Então, Jill, pode falar. Um dos pontos assim que eu costumo mais tocar no assunto, falar sobre a minha história, é realmente para incentivar as pessoas que, assim como eu, têm o desejo de empreender, querem começar um negócio e talvez achem que é impossível porque ainda não estão com as condições perfeitas, porque não tem dinheiro suficiente. Então, por isso que eu tento sempre relembrá-las e fazer com que mais pessoas conheçam a minha história. A Lotus começou quando eu tinha apenas 17 anos. Eu peguei emprestado com a minha tia menos de R$ 300, eu acho que foi uns 280, por aí. Meu marido é que sabe exatamente quanto foi. E eu comecei a vender como sacoleira. Na época não existia essa coisa de marketing digital, não existia o Instagram, não existia o Facebook, não existia nada disso. O que existia na época era o Orkut e eu comecei no Orkut. Eu já apostei nisso assim logo de cara. Como eu não tinha loja física, era o meu maior canal de vendas e a minha maior vitrine. Sempre foi realmente a internet. Então eu apostei nisso desde o início. Comecei o meu negócio com o Igor, que é meu sócio e meu marido até hoje. A gente começou namorando, super novinhos, sem ter a mínima ideia do que nos esperava nessa jornada que é empreender. Empreender é um mundo a ser devastado, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar no dia seguinte, a gente nunca está preparada o suficiente e, ao mesmo tempo, a gente está preparada para tudo sempre, porque a gente se reinventa. E a minha história basicamente começou dessa forma, com menos de R$ 300, muita confiança de que daria certo. Muita gente me pergunta, como é que você fez dar certo? Eu costumo responder que eu não tinha opção de dar errado, porque eu não tinha o apoio dos meus pais, eu não tinha muito para onde correr, eu nunca fui uma pessoa que amou estudar, eu não amava estudar, eu gostava de estudar assuntos que me interessavam. Moda sempre foi algo que me interessou muito, então sempre foi algo que eu procurei me aprofundar, e isso me ajudou também, porque a gente tem que entender do que a gente está vendendo, do que a gente quer proporcionar para o cliente. E com algum tempo que a gente estava trabalhando como sacoleiro, o carro do Igor quebrou. Lina, eu vou tentar ser breve, porque minha história é muito Não, longa. eu sei. Quando você posta, fica cheio de pontinho. Então nem se preocupe, pode ir cortando. A minha história, vou começar do início, que eu vi que muita gente entrou aqui agora. Isso. Eu tinha apenas 17 anos, eu estava namorando com o Igor, que é meu marido e é meu atual sócio até hoje. E eu pedi emprestado para minha tia R$ 300. Ela me emprestou. E na época eu trabalhava no shopping, numa loja de perfume. Eu fui trabalhar nessa loja de perfume com o primeiro salário, eu investi também no meu negócio. Acabei fazendo muito network, acabei conhecendo muitos clientes que são meus e ofereci. Tá travando, mas... Não, voltou, Gil. Será? Tá travando. Pode continuar. Voltou? Uhum. Acabei pegando o contato de muitos deles
E entrava em contato com eles, marcava visitas, eu ia até a casa deles. Na época eu não dirigia, eu vim dirigir tem pouco tempo. Então, para tudo eu dependia do Igor. E assim, era a época de vacas magras de verdade. A gente literalmente economizava o almoço para poder jantar, para poder juntar o dinheiro da gente para comprar mais mercadoria. E com algum tempo que eu estava trabalhando como sacoleira, o carro do Igor quebrou. E a gente não tinha dinheiro para consertar o carro e continuar indo de casa em casa. Com isso, eu comecei a atender os meus clientes, agendava horário e atendia na casa da minha sogra. E a minha sogra não deixava, Alina, só para você ter uma ideia. Assim, que as pessoas às vezes falam, ah, não, mas para mim é muito difícil, para mim é muito difícil. A minha sogra não deixava sequer eu colocar as peças no arara. Ela achava assim que... Eu respeito muito, era a casa dela, ela ajudou muito da forma como ela podia. Mas ela não permitia que a gente colocasse as peças no arara. Então, era tudo embalado, plástico por plástico. Eu abria, sei lá, 500 peças para mostrar para cada Depois tinha que dobrar cliente. todas as 500 Depois peças. tinha que dobrar todas as peças, guardar. Era assim, surreal. Até hoje eu fico, meu Deus, como é que eu conseguia fazer isso? Quando Mas tudo eu fazia. passa, a gente fica imaginando isso. Meu Deus, como, Não, como às vezes deu eu fico certo, falando... né? Como eu consegui, como eu consegui. Às vezes eu carregava a mala, Lina. Tipo, eu subia em edifício 3 andares que não tem elevador, subia com as malas assim, ó, literalmente na cabeça para ir para casa das clientes. E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu tinha forças? Eu era raquítica, era magérrima, tinha força para nada na vida. E aí, enfim, continuando. Eu comecei a atender meus clientes na casa da minha sogra e acabou que de um limão a gente fez uma limonada. Porque o custo de ir até a casa do cliente acabava sendo muito alto também, porque tinha questão do combustível, tinha questão de muitas vezes eu ir até a casa do cliente e não vender, digamos assim, conseguir fazer um ticket médio suficiente para cobrir os custos, enfim. E na casa da minha sogra, a gente já conseguia diminuir esse custo. Então, a gente conseguiu começar a juntar dinheiro. E foi aí que eu comecei a juntar dinheiro para construir a nossa casa, que seria a nossa loja também, que foi a nossa primeira loja, que foi a loja do Prado. Não sei se algum de vocês chegou a conhecer. Se alguém chegou a conhecer, coloca um comentário aqui para mim. E a Casa do Prado foi construída, assim, literalmente aos trancos e barrancos. Como tudo na nossa vida, teve uma pitada de dificuldade a mais, mas teve uma pitada de sabor de vitória a mais também. A gente levou um calote da construtora e o Igor teve que trabalhar de pedreiro lá. E eu fiquei sem ter como ir até a casa das clientes, como receber as clientes na casa dos pais dele também, porque acabava sendo chato para mim receber na casa dos pais dele sem ele estar lá. A gente ainda não era casado, a gente só namorava na época. E foi uma fase muito difícil. Então, para driblar isso também, eu comecei a fazer bijuteria. Eu comecei a vender bijuteria porque era mais fácil para eu carregar. Então, eu ia de ônibus e vendia bijuteria. Eu ia no shopping, vendia para o pessoal que trabalhava no shopping. Minha mãe trabalhou em banco a vida inteira. Eu vendia no banco também. A gente, assim, literalmente se virou. E quando a gente conseguiu construir e finalizar a Casa do Prado virou, assim, a loja do Prado virou uma grande referência aqui. Eu tenho muito orgulho de falar sobre esse capítulo da nossa história, porque a gente não imaginava, nem nos nossos melhores sonhos, que tudo isso iria acontecer. A loja ficou, assim, super popular, super, 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 super. Nossa loja nunca teve vitrine, Lilian, eu falo muito, né? Eu sei que você quer falar eu amo ouvir. Ao mesmo tempo que você fala, eu gosto de ouvir também. É porque Desculpa. tá tão xereca que o João diz assim, você não vai falar nada, é porque eu tô tipo, meu Deus do céu. Eu tô fazendo stories, mas uma coisa é a pessoa falando. É muito engraçado, Sim. porque eu vejo muita gente falando, eu não tenho dinheiro para começar. Mas a minha sensação é que a pessoa não tem uma prioridade. Ela não põe Exatamente uma prioridade isso. na vida. Entendeu? Eu fico Quando a gente põe uma prioridade, é bem mais fácil, eu acho, sabe, Gil? E é essas coisas assim. Você não tem a sensação que, se você não tivesse passado por tudo isso, e você tivesse a Lotus agora, e acontecesse problemas, não iria ser mais desesperador, tipo, a pandemia chegar. Você nunca passou por nenhum desafio. Ia ser muito desesperador. Você já passou por tanta coisa que você já Exato. Eu falo com muita convicção sobre isso, assim. É óbvio que nós somos seres humanos, nós somos frágeis,
Mas diante de tudo que eu já passei na minha vida, se eu contar um pouquinho, coisas extra empreendedorismo, a minha relação com os meus pais, vocês vão ver de uma outra forma também, de um outro ângulo. O porquê eu nunca desisti. Eu sempre acreditei muito em mim. Lina, mas assim, muito que às vezes eu acredito tanto que eu fico, meu Deus! Eu sou igual, eu digo, João, não tem chance, eu vou dar certo em qualquer coisa que eu fizer. Eu digo, João, eu tenho certeza. Sabe quando você tem uma certeza que é o que eu quero? Eu não me permitia dar errado. Eu nunca me permiti dar errado. Se fosse para virar à noite, se fosse para ficar sem dormir, se fosse para ficar com fome, eu ficava. E muitas vezes eu fiquei. E apesar de tanto eu quanto o Igor, a gente ter tido uma família de uma classe média, bem estruturados, meus pais, enquanto casados, eu viajava para o exterior praticamente todo ano. Eu não tive apoio nenhum, Lina. Nenhum. O empreendedorismo entrou para mim, na verdade, como uma salvação, assim, porque quando os meus pais se separaram, eu não lidei bem com a separação, não apoiei muito a separação, então eu acabei ficando sem apoio e mudei de cidade. Eu morava em Minas e vim para cá. Sua mãe então, não, assim, não... Minha mãe mora aqui. Tá. Minha mãe mora aqui. Minha mãe mora aqui, meu pai é mineiro. A gente morou nos Estados Unidos quando eu era criança. Voltamos para o Brasil. Minha mãe trabalhava no banco. Na época que a gente morou nos Estados Unidos, minha mãe ficou afastada do banco. E nós fomos morar em Minas quando eu iniciei começo da adolescência. E quando os meus pais se separaram, eu tive que voltar. E assim, a minha readaptação foi muito complicada, porque foi logo depois da separação dos meus pais. Eu não tinha... As minhas amizades eram... Quando você passa muito tempo longe das pessoas, é difícil você se readaptar. Quando você chega na adolescência é mais complicado, né? Exatamente isso. Isso. Então, assim, eu foquei a minha vida nisso. Com 17 anos, eu literalmente foquei a minha vida no que seria o meu futuro, no que eu vivo hoje. Então, eu não permiti me esmorecer, nem desistir por motivo nenhum. E eu tive muitos motivos para desistir. Lina, não foram poucos. Não foram. Fora a falta de apoio da família, assim, que já é bem difícil, eu ouvia os maiores absurdos possíveis de pessoas próximas. De que não ia dar em nada. Que sacoleira você já viu chegar longe. Você é uma menina que pode estudar. Por que você não vai fazer uma faculdade? E meu marido tinha acabado de se formar. Quando a gente se mudou para Casa do Prado, ele tinha se formado há pouco tempo. Mas eu acreditava tanto que aquilo ali seria o nosso futuro, que aquilo ali daria certo, que não tinha nada que ninguém me falasse que me fizesse acreditar diferente disso. Não existia, não tinha possibilidade. E quando a gente foi pro Prado, a loja era um quarto. Gente, voltando, tá? Que eu fico nos assuntos satélites, porque eu falo muito. Quem me conhece sabe. Quando a gente foi pro Prado, a loja era um quarto só da nossa casa. Lina, para você ter uma ideia, a nossa casa tinha só 4 metros de largura. Você tem noção que são 4 metros de largura? É muito pouco. Ser humano mais real que é. Sou muito real, sou muito pé no chão. Vou falar sobre isso também. 4 metros de largura é muito pouco. E eu tinha a casa embaixo. E em cima eu tinha um quarto, que era a loja. Começou com um quarto, 2 provadores. E, Lina, o sucesso foi tão absurdo, que em dias comuns, tipo assim, uma terça-feira, eu tinha fila que ia do meu provador, que era dentro da loja, dentro desse quarto, até a escada da minha casa. Era uma coisa, assim, absurda. E eu não tinha funcionários. Era só você. Era só eu e meu marido. Só que, assim, mas a dedicação total era minha. Ele ajudava e tudo, mas ele ainda fazia algumas coisas de arquitetura, porque ele tinha acabado de se formar, ainda estava naquela dúvida. Ou ele é engenheiro? Ele é arquiteto. Arquiteto. O Shella aqui falando. Enfim, aí a gente viu a necessidade de ampliar a loja. E cada escolha tem uma renúncia, né? É uma exigência, assim, da vida. E a gente acabou abrindo mão de toda a nossa casa, Lina. Ficou o contrário. Em cima, que era a loja, e só era um quarto, né? A gente passou para ser o contrário. A gente ficou só com um quarto, uma cozinha improvisada e a casa toda se transformou em loja. A parte térrea toda, onde era a loja, que era só um quarto, se transformou num estoque. Só que aí o que aconteceu? A loja ficou fechada de dezembro a março. Março não, desculpa, abril. Para reforma.
E como nós não tínhamos funcionários e não tínhamos como nos organizar em outro lugar, a loja ficou literalmente fechada. E 4 dias antes da loja reabrir, deletaram o meu Instagram. Simplesmente assim, o meu principal canal de vendas, de comunicação com o meu cliente, porque a minha loja já era num bairro que foi. É porque eu tô tão impressionada que eu tô assim. A minha loja não era num bairro assim, que você passa pela avenida e vê aquela loja e vê a vitrine. Não, não era. A gente fugia completamente, a gente nadava contra a maré, fugia completamente do convencional. E 4 dias antes da gente ter investido todo o nosso dinheiro, a única coisa que a gente tinha, aquela nossa casa, a gente abriu mão, a gente viu a nossa maior ferramenta escorrer assim pelas mãos, literalmente. Uma pessoa que era do nosso convívio, tinha nossa senha há alguns anos e a gente nem lembrava, era a senha do Facebook. Ai, meu Deus. Voltou. Voltou. Era a senha do Facebook na época. Essa pessoa teve a capacidade de deletar o nosso Instagram. Deixa eu só colocar aqui. E, Lina, eu literalmente comecei do zero de novo. Sem dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tinha eu investi em mercadoria para reinaugurar a loja. E na reforma da loja, que literalmente eu coloquei a casa abaixo. E assim, foi um dos piores períodos da minha vida. Só de falar, eu já fico bem emocionada, porque em 6 meses eu engordei mais de 16 quilos. Eu era bem magrinha, fiquei bem gordinha, as roupas já não cabiam em mim. E eu fui assim, de filas, como eu te falei, eu fiz promoção no Prado de ter fila de ir até a esquina, de parar a rua. Foi uma promoção que, assim, a cidade inteira, até hoje, as pessoas falam sobre isso, que foi uma estratégia de marketing que a gente usou na época para ficar ainda mais conhecidos e queimar o estoque. Você A gente colocou clientes, né? Tipo, você trouxe gente que não conhecia a sua marca. que não conhecia a minha marca, que não conhecia o meu Instagram e trouxe eles para mim. É muito engraçado, às vezes a gente faz isso indiretamente e a gente nem sente. Hoje em dia, quando a gente vai ver, você diz, que estratégia legal que eu fiz. É tipo isso. Sim. E na época explodiu, assim, a gente ficou ainda mais conhecido. Só que depois de 4 meses fechado, o Instagram do nada sumiu. As pessoas achavam que a loja tinha acabado. Muita gente achou que a loja tinha fechado. Então eu fui de filas a nenhum cliente, a zero. Ninguém entrava na minha loja, Lina. Ninguém, assim. Tinha dia que eu passava o dia inteiro sentada, esperando alguém entrar, ninguém entrava, e as contas chegando, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E fui tentando retomar, mas ao mesmo tempo abalada, porque... Voltou? Voltou. Abalada, porque tinha engordado muito, psicologicamente eu tava, assim, muito abalada. Mas fui tentando retomar e consegui. Voltaram as filas e eu vi a necessidade de ampliar ainda mais. Foi aí que eu tive a ideia de abrir aqui na Ponta Verde. Eu vi que era a hora, a gente já estava estruturado o suficiente, a gente já tinha contratado funcionários, a gente já tinha o Instagram de volta. Eu acho que a gente abriu aqui na Ponta Verde quando a gente estava com 80 mil seguidores de volta, alguma coisa assim. E aqui na Ponta Verde, graças a Deus, o sucesso foi ainda maior, absoluto e consolidado. Ô, Dil, deixa eu falar 3 pontos. O primeiro de tudo. Gente, você tem ideia que ela meio que... A Dil trouxe esse conceito de loja para Maceió, porque assim, foi do Orkut, ela tinha 17 anos. Eu acho que... Eu não sei a minha diferença de idade para a sua. O conceito de loja, eu vou fazer 30 esse ano. O nosso conceito de loja, Lina, para muitas pessoas que não sabem, não conhecem, é porque a gente entrava na intimidade na casa dos nossos clientes. E nós queríamos que eles entrassem na nossa casa e na nossa intimidade também. A gente não quis perder essa essência. Muita gente pergunta, por que vocês não colocam uma vitrine aqui? Tem espaço e tal. A loja, gente, a Lotus não tem vitrine. Não tem vitrine, a loja é fechada, é uma casa. É como se fosse uma casa. Então ela traz esse conceito mais casa, tipo assim, é muito diferente, é muito engraçado. Sinta-se em casa. Exatamente. Espero que a sua experiência Lotus seja a melhor possível, é isso. Como o marketing influenciou muito nas suas vendas, entendeu? Como você soube fazer o marketing só online como offline. Como assim offline? Foi o que você disse, a gente atraiu diversos públicos para conhecer a loja e depois se tornar cliente. Isso é muito legal, gente. Principalmente
você que está começando agora, você trazer gente para a sua loja e você fixar como cliente. Então, é muito legal. E assim, Lina, na minha loja, desde que eu comecei, desde que era só um quartinho na minha casa, eu já tinha o meu frigobar com champanhe, com refrigerante, com um doce, porque eu acho assim, água e café até posto de gasolina serve. A gente tem um cappuccino que é uma receita nossa e que virou assim uma atração da nossa loja. Eu tenho clientes que tava passando por aqui, vim aqui tomar um café. Eu me sinto lisonjeada, eu me sinto honrada de ser lembrada dessa forma, porque é uma memória afetiva. As pessoas sentem o cheiro do café em casa e lembram da gente. Foi uma maneira da gente abraçar as pessoas de longe também durante a pandemia. A gente mandava em todas as compras. Oi? É entregar mais do que o cliente imagina, né? Tipo assim, imagine na pandemia, você entrega as compras e envia um mimo. A pessoa acha que só ia receber a compra e recebe mais alguma coisa. E o nosso mimo era o nosso cappuccino, com a receita e com a forma dele preparar. Então, assim, foi uma forma também da gente falar, a gente tá aqui, eu quero que você sinta o nosso amor de onde você estiver. Exatamente. Sempre com bolos deliciosos. A gente sempre tenta ter um mimo a mais, um carinho a mais. O nosso cliente merece. Eu acho que as pessoas têm que parar com esse conceito de entregar só o básico. Exatamente. A gente tem que surpreender, encantar. É como se você inovasse. Gente, se vocês olharem sem prejuízo. Gente, a partir de tantos reais de compra, você ganha um copo, ou você vai ganhar alguma coisa, ela sempre entrega a mais. Tá inovando. É um carinho a mais. Às vezes, é a mesma roupa, é o mesmo preço, mas só pelo jeito que você vende, a forma como você... Sim. É outra coisa. Então, assim, a gente consegue ver o quê? A importância, principalmente, do marketing. Eu vejo, eu tenho ideia disso, assim. Fundamental, Lina. No Orkut, e eu acho muito engraçado que hoje em dia, eu acho que já faz uns meses que eu vejo o quanto você tá, tipo, mais a fundo ainda no marketing. Não só você como o Igor, eu vejo muito vocês dois. Ou faz Reels, ou é Stories, ou é Telegram. Você tenta puxar mais o seu cliente. E assim, gente, isso é imprescindível. A Jill tá fazendo isso, tá dando aula. Tá dando aula. Ela, sábado, agora com a pandemia, no lockdown, sábado é fechado. Ela abriu uma live. E sabe, mostrando todas as peças. Ela deu uma aula. Não sei se tá salva ainda a live. Tá salva, Jill? Tá salva. Eu tive dó de apagar, porque eu prometi que eu ia apagar, mas eu tive dó de apagar. Lina, foi um sucesso que você, assim, nem nos meus melhores sonhos, de novo, eu sou muito crente em Deus. Então, eu sempre puxo para esse lado, porque ele surpreende, né? Eu entreguei a Deus antes de começar e foi surreal. Para você ter uma noção, a minha live teve que ser encerrada porque a gente não estava conseguindo dar conta. Foram mais de 70 pedidos no sábado, com a loja fechada. Exatamente. Para vocês verem, gente, que dá para vocês conseguem vender sem problema nenhum. Lógico que é diferente o contato, mas assim, foi muito diferente, foi surreal. Eu fiquei tipo, meu Deus, que ideia. Porque o que falta é assim, ter o produto. E ele tava lá vendo. Não importa quem. E a sua equipe entra, vai com você. É muito legal isso. E assim, a minha live eu tive vários erros. Eu pontuei várias coisas que eu vou melhorar nas próximas, mas eu não deixei de fazer. E foi o que eu mais bati na tecla com a minha equipe. A minha equipe ficou muito preocupada. Ai, Ju, eu acho que não está organizado o suficiente. Eu acho que é óbvio que o quão mais organizado é melhor. Mas não deixe de fazer esperando o momento perfeito, esperando que tudo seja 100%, porque não existe. O feito é melhor que o perfeito. Então, assim, exatamente. Faça. Depois que você fizer, você ajusta. Exato. E é bom que você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Errei isso, na próxima eu vou melhorar. Tem coisa que você nem sabia que ia dar errado, que podia dar errado, e você tá, isso eu vou melhorar. Tá muito legal. Depois entrem no perfil da Lotus, porque assim, é Reels super interessante. Todo dia a Jill faz Reels diferente, querendo ou não. A gente começa a se conectar não só com ela, com a marca, mas também com todo mundo que trabalha lá. Eu tomei esse impulso de fazer os Reels desde o ano passado, no início da pandemia, que eu acabei tendo mais tempo e foi logo que surgiu essa coisa de Reels, mas ainda não estava tão popular quanto está agora. Agora explodiu, mas assim, o bacana de começar antes é que você se adapta e consegue se aperfeiçoar.
Você Exato, consegue se exatamente. aperfeiçoar. Os meus reels eu já tenho um time melhor, eu já demoro menos tempo do que eu demorava antes. Então, bacana de você começar antes é isso também. Exatamente. Outra coisa, Gil, assim, isso foi um desafio gigantesco da pandemia, né? Porque o seu cliente ele não está na loja. Mas, assim, além disso, o que é que você diria, assim, outro ponto que eu consegui me desafiar muito na pandemia foi alguma outra questão? Então, Lina, a pandemia foi um desafio enorme. Enorme, 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 assim. Eu não saberia mensurar o quanto foi difícil passar pela pandemia, mas eu também não saberia mensurar o quão mais forte eu saí da pandemia. Como você amadureceu? Acha que ia acontecer alguma coisa? Eu acho assim, todo mundo ficou preparado para algo e depois as coisas foram meio que a gente foi entendendo como acontecia, apesar de todos os problemas que teve. Então, eu tenho algumas considerações. Eu acho que o que a gente viveu no ano passado é completamente diferente do que a gente está vivendo esse ano. E a gente tem que estar muito pronta para isso. Eu vejo muitas pessoas se confundindo e até tirando um pouquinho os pés do chão em relação ao que a gente viveu ano passado e ao que a gente está vivendo hoje. Ano passado, Lina, eu não demiti ninguém na minha loja. Eu tentei readaptar, na verdade, todo mundo e me readaptar também. Eu não fazia provadores todos os dias. Eu me dedicava, mas era uma dedicação diferente, digamos assim. E até as minhas compras mudaram completamente também. Só para você ter uma noção, antes da pandemia, eu viajava de 15 em 15 dias em média. E desde Exatamente. março do ano passado, eu viajei uma única vez. É muito engraçado isso, porque isso fez um costume. Eu imagino como deve ser muito cansativo viajar. Principalmente como vocês viajam, porque atrás de fornecedor é bem mais complicado. E como a pandemia trouxe isso, entendeu? A gente se readaptar. E às Mas vezes por é até. incrível que pareça, desculpa. Não, pode falar, fale. Por incrível que pareça, eu acho que a minha loja foi uma das poucas lojas que se readaptou quase que por completo nesse sentido. Eu Você não via. Eu só viajei uma vez, desde março do ano passado. E na minha loja, ano passado, a gente teve alguns problemas em relação à falta de matéria-prima, à falta de mercadoria. E na minha loja não faltou, Lina, absolutamente nada. Por quê? organização. Porque eu comecei a me planejar de uma forma diferente. Eu comecei a planejar as coleções e isso acabou me trazendo um lucro maior também. Porque a viagem, além do cansaço físico, tem um custo muito alto. Então eu comecei a me organizar e eu estreitei muito, 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 muito o contato com os meus fornecedores. O que acabou me dando preferência em situações como as que aconteceram ano passado, de faltar mercadoria, de escassez de mercadoria. Por quê? Porque se eu estou comprando, digamos que semanalmente com aquele fornecedor, é óbvio que ele não vai deixar de me fornecer para fornecer uma pessoa que está lá só hoje. É óbvio que ele vai me dar preferência para que eu não fique sem mercadoria, porque eu sou uma cliente dele o ano inteiro. Então, assim, até nisso mudou completamente a nossa gestão mesmo da empresa. Essa questão do marketing em si. Eu consegui me dedicar muito mais, estudar muito mais. Eu vejo muitas pessoas achando que ter loja no Instagram é só postar no Instagram. Não, você posta no Instagram. Os algoritmos mudam todos os dias. A gente tem que ficar esperta para tudo. Uma palavra que a gente escreva ou que a gente fale, já cai o nosso engajamento absurdamente. Então, assim, empreender, principalmente aqui nas redes sociais, não é estar aqui por estar. É estar e estar se atualizando todos os dias. Exatamente. Um ponto bem importante que você falou, tipo assim, planejamento. Eu falo muito isso, assim, porque a gente termina super economizando. A gente planeja as coisas. Além de você preparar o seu cliente para uma coleção, como assim preparar? Começar a dizer, você já sabe o que vai vir para você. Você vai começar a Nina, mostrar. era absurdo. Né? Eu fico impressionada como eu fazia isso, que até hoje eu fico, meu Deus, não é possível. Por quê? Eu viajava tanto que muitas vezes eu comprava, sei lá,
200 peças essa semana e daqui a 15 dias eu comprava 200 peças, mas eu não tinha o telefone desse fornecedor. Eu não me interessava nem de pegar o telefone. Como assim? E foi uma das coisas que não fui só eu. Eu tenho contato com muitas outras lojistas do Brasil inteiro e foi uma coisa que muitas delas aprenderam durante a pandemia também, que era uma coisa que, assim, não tem explicação pra gente não fazer antes. Era o comodismo do agir no automático, do fazer no Exato. automático, do agir no automático. E a pandemia me trouxe isso. Eu consigo me organizar em relação a brindes com muita antecedência. Eu consigo fazer as campanhas com muita antecedência. Porque eu consigo prever, vou dar um exemplo. O que vai chegar no Dia das Mães, eu começo a me organizar, sei lá, agora. Então, eu já consigo montar uma campanha de acordo com o que eu vou receber. Exato. Eu falo muito isso. Tipo assim, acabou a minha Páscoa. Pra mim, Páscoa funciona, né? Pra você já é um pouco diferente. Mas assim, acabou a minha Páscoa, eu já começo a pensar no que eu vou utilizar no dia da... Então, assim, gente, é o que a gente falou. E eu bato muito nessa tecla. Planejamento é tudo, gente. Planejar, você vai planejar com seu cliente. Você vai começar a aquecer o motor dele, a curiosidade. Você já organiza com o seu fornecedor. Você tem no fornecedor, olha o tempo. Às vezes não é nem o gasto, é tipo assim, o cansaço mental. Da pessoa ficar indo e vindo o tempo todo viajando. É muito cansativo. Não, são várias coisas. É cansativo, é arriscado. Tem várias coisas nesse... Oi? Outro ponto que eu queria citar, assim, eu acho que eu nem lembro se eu comentei com você, mas eu sei que o Igor é seu sócio. E eu queria dividir com as pessoas como é você ter um marido que também é sócio. Eu acho que ele entra muito na sua onda, né? Como é que você consegue alinhar o casamento com isso? Entra. Linda, eu sou muito realista, eu sou muito verdadeira. Tá aqui, ó, a Nádia, que já foi a minha gerente da minha loja por muito tempo, pra não me deixar mentir. Eu não vou falar que é um mar de flores, que é super fácil, que, nossa, a gente concorda em tudo, é sensacional. Não. Eu odeio romantizar as coisas, eu odeio passar essa falsa impressão de que tudo é lindo, de que tudo é glitter e de que tudo é rosa. Não é. Mas a gente conseguiu, na verdade, depois de muitos anos, dividir as tarefas. E pra gente foi o que melhor funcionou. O Igor fica com a parte de gestão. A gente tem uma empresa terceirizada também que faz a gestão financeira da nossa loja. E eu falo assim, meu Deus, eu indico para todo mundo. Eu não tenho R$ 1 de desconto nessa empresa, mas eu indico para todo mundo porque mudou a minha vida. Lina, mudou a minha vida de uma forma que eu não consigo nem explicar. Eles negociam taxa de maquineta, eles negociam tudo. E toda essa parte fica com essa empresa e com o Igor. Eu fico mais responsável pela parte de compras. Sou eu que escolho os produtos, muitas vezes com a ajuda dele também. Ele dá muito palpite. O Igor tem um feeling muito bom. O Igor é um vendedor, assim, sem igual. Quem já foi atendido pelo Igor não me deixa mentir. Meu Deus, eu vou falar, na época que você teve, que queimou a sua pele, Eu queimei o rosto dele foi tipo assim, meu Deus do céu, ele vende muito bem. E por incrível que pareça, a loja vendeu muito bem. E as visualizações dos stories bateram recorde. Foi surreal. Eu digo, meu Deus, ele é muito desenrolado. Ele sabe também. Ele é muito espontâneo, ele tem muita conexão com o nosso público. Como durante a quarentena do ano passado, ele fez muitas receitas aqui também, as pessoas se identificaram muito com ele. Então, assim, desde que a gente conseguiu realmente definir quais são as obrigações de cada um, nossa vida mudou. Ele faz o papel dele, eu faço o meu e tudo flui. A gente tenta se alinhar, óbvio, Igor, eu vou fazer uma live e tal, o que você acha? Ele dá um palpite, ele dá uma ideia, eu dou uma ideia. Enfim, a gente se escuta muito e a gente tenta ouvir muito os nossos colaboradores também. Importante. Lina, eu não sei, eu não vi nenhuma das minhas colaboradoras aqui online, as coitadas devem estar tudo cansada. Mas eu deixo aqui expresso a minha gratidão também às minhas colaboradoras. Não só as que fazem parte da minha equipe hoje. As que já fizeram parte, as que seguiram por outros rumos. A gente tem que agradecer e reconhecer o trabalho de quem nos faz chegar mais longe. Ninguém chega longe sozinho. Ninguém. Então, assim, sem elas,
nada disso seria possível. E a gente tenta ouvir muito o que elas têm a dizer, porque elas estão na linha de frente, são elas que têm o contato direto com o cliente. Então, a opinião delas é fundamental. Elas não trabalham para você, elas trabalham com você. E a gente nota isso pela equipe, sério. Quando a gente vê que a equipe tem uma sintonia, que não é um ambiente pesado, é muito nítido. É muito nítido. O atendimento é outro. Fala assim, a gente tem uma sintonia entre o atendimento, entre o Lá na Instagram loja, Lina, mais fofo. Na loja, o atendimento no direct, o atendimento no WhatsApp, tudo tem que estar em sintonia. É importantíssimo. lá na loja, Lina, como tudo lá da loja, a gente é diferente. A gente é diferente em tudo. Para você ter uma noção, as minhas consultoras, elas não têm metas individuais. A nossa meta é coletiva. Olha, isso é visível. Gil, é muito importante isso, porque assim, é como se a empresa ela fosse crescer junto, não fosse um colaborador com o E é outro. exatamente isso que a gente passa, Lina. Porque Se eles caminharem juntos e unidos, todo mundo vai mais longe. se eu entro numa loja, eu sei quando não é e quando é. É importantíssimo. Eu ainda não entendo porque ficam dividindo tipo assim, cada um fica com uma meta. Eu não vejo. Então, tem muitos empreendedores que acham que vão gerar um maior incentivo em cada um fazer a sua parte. Mas lá na loja, o nosso maior incentivo é que elas sejam unidas. Total. Dentro e fora da loja. Falou de um ponto que eu nem tipo, nunca iria me tocar, mas assim, é super importante, gente. Quem tem colaborador, não coloca cada um com a sua porcentagem, não. Bota todo mundo junto. Eles, primeiro de tudo, eles vão ser como se fossem colegas de profissão. Não uma competição um contra o outro. Isso É exatamente isso. Porque acaba que quando fica um contra o outro, Lina, quando há um péssimo atendimento, todos perdem. Exatamente. E a Exatamente. gente, como empreendedora, como lojista, enfim, a gente tem que ver esse tipo de exemplo. Eu levo, assim, todos os exemplos possíveis eu levo para minha loja. E eu chego e eu falo para eles se eu fui bem atendida numa cafeteria, se a forma como me receberam num posto de gasolina. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Eu, como cliente, tá? Eu só abasteço em um posto de gasolina aqui. Ele é um dos mais caros, eu acho, aqui de baixo. Mas eu só abasteço nesse posto de gasolina porque não existiu um dia em que eu cheguei lá e os frentistas não me receberam com um sorriso, lavando o vidro do meu carro. Isso faz diferença. Faz total. Você está entregando algo a mais assim, que ninguém imagina. Eu sou E muito quando assim, existe uma competição interna, é difícil você entregar isso para o seu cliente. não funciona. Exato. E assim, eu falo muito quando eu imagino, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você chega numa loja e você é muito mal atendido, é muito mais fácil de você falar de quando você é bem atendido. Então, assim, é aquilo, assusta. Então, quando você mora, e assim, Gil, eu vejo muito de você e eu vejo muito isso em mim. Você participou de tudo da sua loja, então você sabe os erros e as dificuldades. Porque normalmente, quando a gente não está dentro da loja, que pode acontecer muitas vezes, você não vai ter a sensação de, tipo, você vai achar que aquilo é muito mais fácil. Tipo, que o seu colaborador está fazendo de uma forma devagar. De forma Porque alguma. quando você está dentro, você entende, você tem empatia, porque você Você também sabe todas as dores, você sabe tudo. Exato. Lá na Exatamente. loja, Lina, a gente fez uma cartilha do consultor Lotus. Em outra oportunidade, eu não lembrei de trazer aqui hoje. Seria até interessante mostrar para os empresários, né, os empreendedores que estão assistindo. Na nossa cartilha, a gente conta a história da Lotus, porque muitos dos colaboradores não sabem ao chegar e veem uma loja grande e tal, não sabem o quanto foi suado chegar até ali, não sabem o tanto de esforço que teve. E na nossa cartilha, a gente não só conta a nossa história, mas a gente fala a forma como a gente quer que eles recebam os nossos clientes, quais são as competências que a gente espera deles, quais são as atribuições. A gente explica tudo. Então, Exato. o colaborador... É como se, eu vou dizer assim, quando eu sou nutricionista, tem o POP, que é um manual de boas técnicas, que tipo, Exato, é tipo isso. Exatamente, todo mundo que entra tem que saber fazer isso. E é importantíssimo o colaborador entender a sua essência, entendeu? E assim,
nota logo quando o colaborador vai entrar e não vai vingar. Entendeu? Não é no mesmo, na mesma É quinta-feira, isso. né? Depois da pandemia, da primeira onda, né, no ano passado, alguns colaboradores não foram desligados pela gente, eles acabaram optando por seguir outros rumos. Eu incentivo muito os meus colaboradores a empreenderem também. Então, Exato. assim, eu acabo ficando triste quando eles vão embora, mas muito feliz quando eles tomam esse rumo. Porque eu torço verdadeiramente, genuinamente por eles. E alguns, ano passado, acabaram saindo para empreender, enfim, se dedicar mais ao empreendedorismo. E foi bem difícil, assim, realinhar a nossa equipe de acordo com o nosso padrão. Muitas clientes nos davam, às vezes, um feedback não tão positivo, tipo, ó, essa colaboradora não tem muito a ver com vocês. Eu cheguei lá, não tomei nenhum cappuccino e tal. Aí, enquanto outros, quando chegavam, perguntavam, nossa, mas já mudou de novo? E a gente falava, meu Deus, Senhor. Mas quando acha, bate. Quando o santo bate, bate. Não, entendeu? Depois de um tempo, a gente vai alinhando e a equipe... Hoje eu acho a sua equipe super legal. Às vezes a gente... É porque a gente não conhece por nome, mas tipo, se eu entrar na sua loja, eu conheço. Não, eu agradeço muito. Eu adoro a minha equipe, assim, sou muito grata por eles, mas eu toquei nesse assunto em específico, porque é uma das coisas que eu mais escuto, Lina. É muito difícil alinhar uma equipe. E assim, no meu caso, que é muita gente na minha loja, são mais de 10 colaboradores. Não é uma equipe reduzida, de forma direta, né? Loja física e o pessoal que fica separado do online, porque o online não fica dentro do salão. O meu online tem uma sala separada do online. Eu não suporto essa ideia do meu cliente estar lá fisicamente presente e a minha consultora estar no celular atendendo a um cliente que merece a mesma atenção daquele que está lá fisicamente. Tudo tem que ser muito, tipo assim, tudo tem que andar em sincronia. Se o atendimento online é bom, o atendimento presencial também tem que ser bom. Então você consegue ser muito legal. Eu falei sobre isso em relação até tem uma pessoa falando aqui que foi bom falar sobre isso. Eu falei sobre isso porque, como eu te falei aqui agora há pouco, eu não gosto de romantizar. E apesar de eu ser muito grata à minha equipe, de assim, eu reconhecer muito o trabalho deles, eu sei o quanto é difícil alinhar uma equipe coesa, dedicada, empenhada no mesmo propósito, e sei que essa dificuldade é a mesma que muitos outros empreendedores enfrentam. Muitos, Lina, muitos. É uma coisa que eu escuto constantemente. E eu e você, legal, a gente faz, você Sim. mostra, eu tenho legal, eu sou muito legal. Alguma coisa eu mostro, vamos fazer. Isso é muito importante. Não é só tudo ser muito fofinho. Tá? Sim. É ser bom e ser justo. Exatamente isso. Ser bom e ser justo. Ser bom e ser justo. Como você vê a Lotus, não só a Lotus, como você. Então, Lina, eu acho que eu não perdi muito de quem eu era 10 anos atrás. Eu comecei tem 11 anos. Eu não perdi muito da minha essência, muito pelo contrário. Eu faço questão de manter assim, o mais fiel possível. Então, eu imagino que daqui a 10 anos, e eu espero que eu não perca essa minha essência, que eu continue trabalhando com a mesma dedicação que eu trabalho hoje, sem muito... com o mesmo realismo que eu trabalho hoje. A Lotus eu espero que cresça cada vez mais. Desde que comecei, além da Lotus, a gente tem alguns outros investimentos que não tem nada a ver com roupa, com o empreendedorismo dessa forma. E eu espero que daqui a 10 anos eu continue trabalhando, mas que eu tenha uma segurança maior. Que eu acho que é bem importante, assim, para os empreendedores que estão assistindo a live, não se afobem. Nem todos os ganhos são eternos. Tenham um porto seguro, tenham uma reserva, principalmente para os momentos difíceis, como os que a gente está vivendo agora. É fundamental ter
um alicerce, né, Lina? O comércio, ele é muito variável. Exato. Empreender tem altos e baixos. Então, às vezes a gente precisa ter uma segurança, entendeu? Isso. É necessário. Então, assim, lógico, é o que eu penso muito dessa forma. Tudo que eu lucro, que eu tenho de lucro, eu guardo, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. E ninguém nunca ia imaginar no ano passado. Então, empreender é muito incerto. Veja o seu mercado, veja se tem algo mais seguro, e depois você começa a pegar. Muito certo. Mas tem futuro, Ó, Lina, é algo desafiador. na semana passada, eu recebi uma colega que é de outro estado, que é lojista também, e ela tava me falando, nossa, Ju, mas eu tô vendendo muito e tal, tô vendendo muito todos os dias. E eu me vi naquela fala dela há alguns anos atrás lá no Prado. E eu perdi algumas grandes oportunidades naquela época que eu não perderia hoje em dia. Acontecia muito de eu não me organizar o suficiente. Eu demorei muito para ter a coragem de contratar um funcionário, porque eu ficava, apesar de vender muito bem, de ter um lucro muito bom, A gente, quando vai fazer, é melhor, mas depois que eu achava que eles não iam fazer igual. Eu achava que era um compromisso muito grande, meu Deus, e tal. E eu acabava acabava não, eu perdi muitas oportunidades. E ela, conversando comigo, falou sobre, assim, vários pontos, Lina. Parecia que ela estava falando um pouco da minha história também. Do quanto ela não se organizou. Ela acabou vindo para Maceió, só para você ter uma noção, ela acabou vindo para Maceió e a loja dela ficou fechada por alguns dias. E eu falei para ela o seguinte, que é a mensagem que eu vou deixar aqui hoje para os empreendedores que estão me assistindo. Aproveitem o hoje. O amanhã é muito incerto. Se dediquem hoje. O amanhã é muito incerto. Eu vendia horrores quando era só eu e o Igor. Hoje eu tenho um custo elevadíssimo. Eu não estou reclamando, tá, gente? Isso não é uma reclamação. Isso é um conselho mesmo. Hoje eu tenho custos elevadíssimos e eu não vendo na mesma proporção. Na mesma proporção, gente, porque os custos que eu tinha sem a folha de pagamento de funcionários que eu tenho hoje, sem o aluguel que eu pago hoje, sem tudo que norteia uma loja, é completamente diferente de quando era um quarto só na minha casa. Então, assim, não é proporcional. Óbvio que hoje eu vendo muito mais, mas os custos também são muito mais altos. Então, o conselho que eu dou é aproveitem, extraiam esse suco dessa laranja aí o máximo que vocês puderem. Se reinventem todos os dias. Não achem que o jogo está ganho, porque hoje vocês venderam bem, porque hoje, sei lá, a Lina, por exemplo, ai meu Deus, eu vou me acomodar aqui, porque, sei lá, eu tô vendendo nas lojas de produtos naturais, você vende na loja de produto natural e tal. Não vou entrar no iFood, por exemplo. Gente, explorem tudo o que vocês puderem. Tudo! E mesmo que dê errado, foi um ensinamento. Tentou! Né? Você aprendeu alguma coisa você tirou dali. Eu acho isso importantíssimo. Eu digo assim, eu tenho que explorar ao máximo e eu faço como teste. Eu digo assim, hoje em dia, não é uma segurança, mas pelo menos um dinheiro certo que vai entrar dessa revenda que eu faço. Entendeu? Sim! Ter o pensamento limitante e dizer, eu vou revender o meu produto. Até que, lógico que eu tenho muitos infelizmente, não consigo revender por causa de que é perecível. Mas logística, enfim. Exatamente. Mas já é um teste. Você está aprendendo algo. Você não aprendeu alguma coisa. Se é para você explorar, explore. Eu acho que quando você começa, você a ver outra área, outros olhos. O que era uma coisa que você não gosta e que você fazia, você tira essa coisa, pega para uma pessoa e você foca, expande. Expande, literalmente expande. Eu consigo ver isso de forma muito clara quando, desde que a gente dividiu as tarefas e eu saí completamente da parte, tava ruim. Pronto, botei o fone, gente. Oi, tá melhor? Tá, eu achava que era minha internet, eu tava com vergonha de falar, porque minha internet aqui oscila. Toda vez trava, já tô até feliz que não tinha travado. Enfim,
eu consigo reconhecer isso de uma forma muito clara, assim, muito cristalina, desde quando eu dividi as tarefas com o Igor e foquei no que eu sou boa. Porque não adiantava eu deixar de fazer o provador, atrair o meu cliente até a loja, trazer ele até a loja, para ir, por exemplo, me preocupar com conta, com fazer pagamento, com... Não adianta, a gente tem que focar no que a gente é boa. Não que as outras coisas não sejam tão importantes. Mas, por exemplo, para mim, é o que me traz renda, é o que me traz grana, é o que traz o cliente a consumir de mim. Não adianta eu colocar uma blogueira, no meu caso, tá, gente? Cada negócio é um mundo e cada negócio é diferente. Na minha loja, eu já tentei trazer algumas outras pessoas e, infelizmente, não deram o resultado que eu dou para minha loja. É porque o seu público mesmo conecta. Lógico que você vai, quando você contrata uma influência, você é novo. Tá travando. Seus clientes, tá? Tá. Tá muito ruim, gente. Agora eu acho que melhorou. Pronto. Então, não era tão engajado. Importantíssimo. Tá. Minuto. Tá melhor? Vejam aí. Melhorou. Ótimo. Agora eu acho que sim. Pronto. Tá travando ainda? Tá ruim. Tá ruim. Pera. Vou guardar. Vamos ver, vamos fazer Acho um que teste. não Às é vezes... o filtro, não. Não, às vezes é o fone. Foi? Pronto. Às vezes é o fone. Foi. Vou fazer o teste agora. Agora então, melhor? Tá, Pronto. tá. Então, assim, só para finalizar, já que tá travando, é Deus avisando pra gente dar uma melhorada. Mas, assim, como é importante pra gente a gente analisar a nossa loja como um todo. E aquilo que você falou. A gente, por dentro, a gente consegue enxergar tudo. Todos os erros e todos os acertos. Quando a gente fica muito fora, a gente não enxerga. Então, é sempre a gente tá bom. Porque você disse, eu quando contrato uma influencer, eu não vejo tão resultado como eu quando tô dentro. E assim, Nina, além disso, além de estar dentro, não se comparar. Eu vejo muitas lojistas se comparando a vida da lojista X, a vida da lojista Y. Gente, cada um dentro da sua realidade. Não se comparem, vivam a empresa de vocês. O que funcionou para fulano, talvez para você não funcione. Eu fico impressionada como não funciona muito para mim essa coisa de influencer e tal. E como algumas lojas sobrevivem disso. Então, cada negócio é único. É engraçado que muitas lojas crescem através das influências. E eu vejo muito você crescendo com você. Tipo, foi sempre você. Que, assim, você traz reels para engajar. É exatamente isso, para engajar, para me conectar com o meu público. Eu vejo muitas pessoas falando que no marketing digital a gente tem que falar muito sobre a nossa vida e mesclar nos stories da nossa loja e tal. E acaba que eu, por incrível que pareça, posto muito pouco sobre a minha vida. Mas você também conta muito da sua história. Você faz um storytelling Exato, muito legal. porque eu e vejo as pessoas às vezes falando, nossa, mas eu não tenho o que postar do meu dia a dia e tal. Gente, não é uma receita de bolo. São testes e você vai ver o que funciona pra você. Exato. A Ju é a própria influência, é verdade. E assim, ela não posta muito assim o dia a dia dela. Tanto que até um tempo atrás eu achava que o Igor era seu irmão. Não era seu marido. Muita gente achava. É porque ele parece com seu irmão, eu acho. Sim, quando eu posto alguma foto, às vezes eu posto foto com meu irmão, eu coloco casal lindo, amo. É porque ele não. Um tem barba e outro não. E então, o outro não tem. Não é que vocês não se pareçam, mas tem essa conexão. Então, assim, mesmo você não mostrando seu dia a dia, tipo, você em casa e tal, você mostra muito a Lotus, ainda assim consegue conectar. E a gente consegue conectar exatamente da forma como nós somos. Outra tentativa e acerto que deu muito certo para mim foi trazer a minha mãe para os provadores. Foi uma coisa assim, o resultado foi surreal. Eu não tinha noção. E minha mãe se acha, tá? Vocês não têm ideia. Amor, a autoestima da minha mãe, eu podia embalar e vender. Porque ela se acha assim, ó. Quem é Gisele Bündchen perto dela? Ela se acha no nível. E deu muito certo.
E é o que as pessoas querem ver, pessoas reais. Então, se você não tem dinheiro para contratar uma influencer, pô, coloca sua mãe, coloca E sua é bom tia. você ter um pouco da cara da sua marca. Sim, 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 sim. Você tem as pessoas saberem quem é você, quando entrarem na loja, conhecerem um pouquinho da sua história. Então é muito legal isso. Sim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque já vai fazer 1 hora que a gente tá tagarelando. Foi Normalmente dura maravilhoso. 40 minutos. Ah, eu nem sabia, meu Deus, eu falo Não, muito. mas tipo assim, tava tão legal que eu fui deixando eu fluir. Não, gira em torno de 40 minutos e 1 hora, só que normalmente trava, é difícil de entrar, demora pra entrar. E a gente, tipo, deu 8 em ponto, a gente começou, são 8h55 que a gente tá finalizando. Então, assim, eu espero que vocês tenham aproveitado, porque assim, como eu falei, a Jill tem uma história muito batalhadora, então eu quis trazer aqui ela para mostrar como a gente às vezes eu digo muito assim, que o perfeccionismo muitas vezes é a covardia. A gente espera o momento perfeito, a gente espera a oportunidade perfeita, a gente espera ter dinheiro. E ela não existe. Não existe isso. Então, assim, a Jill tá aí como exemplo. A Jill tá aí como exemplo não só de força de vontade, como hoje em dia ela mostra o marketing. Assim, ela trouxe o marketing vivo, assim, sabe? Jill, foi maravilhoso. Muito. Obrigada. Muito, Deixa eu só falar uma muito. coisa, Lina. Vai, à vontade. Um segundo. Pode falar o que quiser. Gente, eu queria deixar aqui só um merchanzinho básico, que no domingo, eu vou divulgar o horário, mas no domingo nós teremos mais uma live shop, será a nossa segunda live shop. Já separei muita coisa, a gente vai ter produtos com até 70% de desconto, peças a partir de R$19,90, então fiquem de olho no meu Instagram. E se vocês quiserem, eu continuo falando muito assim, chamo até o chefinho para falar mais um pouquinho na minha live, no meu Instagram. Eu tô aqui já tô no. Tá vendo? Já tô na chuva, vamos me molhar. É surreal, tá vendo? Vocês entendem? Isso que se chama. Ó, e primeiro de tudo, até um planejamento, né? Você planejou isso e você já tá aquecendo o seu. Ó, daí eu tô entrando no marketing, entendeu? Ela tá aquecendo o público dela pra levar pra live. Então, assim, você agora já sabe que domingo vai ter live e é super interessante, até porque domingo é um dia bem legal, um dia que é atípico, entendeu? Eu faço Salvador todo domingo, tá, Lina? Então, assim, não, na minha loja é diferente, normalmente. Domingo à noite, eu sei que domingo você começa a soltar as coisas. E é muito atípico, entendeu? Isso. Porque normalmente as lojas não postam nada e é um dia de engajamento alto. Domingo é um dia bom de engajamento. Então, ninguém quer abrir mão do domingo para ir trabalhar, né? E eu faço Exatamente. ao vivo. Os meus provadores, eu vou para a loja e faço ao vivo. Exatamente. Então, tipo assim, para vocês entenderem, entendeu? Jill, muito obrigada, de verdade. Lina, foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Você é incrível. Conte comigo. Agora, bora lá para minha live no meu. Beijo. Bom, beijo. Beijo.